Bom dia, boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui hoje para apresentar o seminário 6, que é a Lírica de Luís de Camões. E os componentes no nosso grupo são Emanuele e Carolo Bastos, Manuela dos Santos da Costa, que sou eu, e Silvana Brasil da Luz. Luís Vaz de Camões, então, foi um poeta e soldado. Ele nasceu entre 1524 e 1525, não se sabe o ano exato, em Lisboa, Portugal, e morreu dia 10 de junho de 1580, com 56 anos, em Lisboa, Portugal também. Luís de Camões era filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Samacedo, uma família de pequena nobreza na época. Pouco se sabe sobre a sua infância. Ele foi educado em Lisboa, então ele estudou em Lisboa, e assume-se que ele era um bom aluno e se dava bem nos estudos, porque ele foi enviado para a Universidade de Coimbra, para depois fazer a sua formação. Depois de frequentar a corte de Dom João III por um tempo, depois da faculdade, ele se exilou na África, e dizem que foi por causa de um amor frustrado. Alistado como militar, inclusive, nessa época, ele perdeu um olho em uma batalha. Inclusive, todas as imagens que a gente tem dele, a gente vê esse olho machucado. Quando ele voltou para Portugal, ele feriu um servo do paço e foi preso. Ele eventualmente foi perdoado pelo rei e partiu para o Oriente. Passando lá vários anos, enfrentou uma série de adversidades, foi preso várias vezes, combateu ao lado das forças portuguesas e escreveu a sua obra mais conhecida, a epopeia nacionalista Os Lusíadas. E depois dessa época ele voltou para Portugal, para Lisboa, e aí publicou finalmente a sua obra. Ele teve uma vida muito difícil, principalmente no final dela, e demorou para ser bem sucedido com as suas obras e valorizado. Melancolia e desconcerto do mundo. A lírica de Luís de Camões foi muito afetada pelas transformações que ocorriam no mundo renascentista. O movimento representou uma das principais mudanças de mentalidade na história da humanidade, ocasionando importantes transformações no modo de enxergar o mundo. A visão teocêntrica, que enxergava Deus como o centro do universo, estava dando lugar ao pensamento antropocêntrico, que percebia o homem como figura central do universo. Assim, passou a haver um conflito entre fé e razão, de modo que Deus deixou de ser o centro de tudo e o homem passou a ser valorizado. Nesse momento, diante de tantas incertezas e mudanças, é desencadeado um questionamento filosófico, e o pessimismo dele decorrente foi chamado desconcerto do mundo. Há então um lirismo pessoal marcado por um estado de melancólico desconcertamento da existência, em decorrência das desilusões da vida. Na lírica camoniana, é registrado esse olhar renascentista sobre o mundo em constante mutação, através do classicismo. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos, greco-romano. As suas principais características são a busca da perfeição estética, a pureza e o equilíbrio das formas, o racionalismo, nacionalismo e cientificismo, o humanismo renascentista, e os temas explorados são a moral, a filosofia, a religião, a mitologia e a política. No caso de Camões, os temas explorados eram o neoplatonismo amoroso, a reflexão filosófica e a natureza. Vamos analisar um exemplo de soneto inserido na corrente renascentista. Tanto do meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio, sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada aperto. É tudo quanto sinto, um desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra chego ao céu voando, numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. No poema é descrito o estado de espírito do sujeito poético, caracterizado por sentimentos contraditórios e pelo desconcerto.
Para demonstrar esse estado incerto, é utilizada a antítese, que consiste no uso de termos opostos, como ardor e frio, o mundo todo abarco, nada aperto, alma e vista, fogo e rio, espero e desconfio, desvario e acerto, terra e céu. O sistema de oposição do texto possui a constante tensão entre a aparência e a essência, como na tensão do mundo renascentista, entre a visão teocêntrica e a antropocêntrica. No soneto também há uma visão negativa do sentimento amoroso, pois no classicismo o amor só era realizado no plano espiritual. Dessa forma, a senhora poderia ser apenas idealizada. O poeta não encontra harmonia entre a vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta. Logo, predomina o desajuste entre o que deseja e o que consegue. Também na escrita desse poema há a influência da poesia trovadoresca, quando a mulher amada é referida como minha senhora. Assim, percebemos a ligação de Camões a formas poéticas tradicionais e ao estilo renascentista. Bom, então falando um pouquinho sobre os conceitos de amor na obra camoniana, a gente tem o amor assim do extremo, que é o carnal, até o platonismo. Nas obras de Camões são representadas diversas formas de amor. Então a gente tem o amor contraditório, o amor platônico e cortês, o amor carnal, que vem muito em oposição a esses primeiros, e é importante ressaltar que as várias faces do amor que aparecem dentro das obras de Camões, elas não são tão claramente divididas, então a gente não consegue definir categorias e qual obra está falando de qual desses tipos de amor. É muito mesclado e inclusive chega a ser, na opinião de muitos estudiosos, muito contraditório os conceitos que Camões traz, porque ele muitas vezes dá opinião sobre o amor ser de um jeito e logo depois ele fala sobre o amor ser de outro, e a gente vai ver alguns exemplos. Então é interessante, porque ele ainda tem essa alma de um homem renascentista que tem esse ideal teocêntrico, então muito dos conceitos de amor que ele escreve sobre tem a ver com isso. Aqui a gente tem então as diferentes categorias, diferentes tipos de amor que Luís de Camões desenvolve e aborda em suas obras. A gente tem o amor contraditório, que, como eu falei, era muito, muito comum nas obras dele. Ele é marcado pelo uso das antíteses e por um ideal racionalista da ideia de amor. Ele trata o amor como uma ideia universal e muito racional nesse ponto aqui. E aí, logo depois, a gente tem um outro sentido, que é um pouco mais diferente, que é o amor platônico e o amor cortês, que tem a ver com aquela idealização da mulher. Então, aquele tipo de amor que olha para a mulher como um ser divino, inatingível, e que o homem precisa admirar aquela mulher e adorar ela para ter uma completude da sua alma. E aí depois a gente tem o amor puro e espiritual, que tem muito a ver com essa divindade, essa completude da alma, só que num sentido diferente. Como eu falei antes, eles ainda tinham muito um ideal teocêntrico, então o Camões ele utiliza muito dessa parte do amor espiritual como um amor que tu ainda assim tem essa divindade, tem uma coisa maior, tu precisa ter esse amor para completar tua alma, mas tu vai usar disso para ter uma conexão espiritual com Deus, com um ser superior, para te, enfim, ser levado para o céu. Então é como se o amor fosse necessário para te atingir esse nível de espiritualidade. E aí a gente tem o oposto de todos os outros, que é o amor carnal. Ele faz muita oposição com esses primeiros, e é muito mais o amor que, mesmo que o homem deseje uma coisa ideal, uma coisa pura, ele tem essa coisa corporal, ele tem a coisa física, e aí aqui é onde se diz que Camões trouxe mais as suas experiências amorosas, porque são as experiências mais realistas, né? É importante, então, trazer essa diferenciação do que é o platonismo e o neoplatonismo. O platonismo, ele nasceu no renascentismo, lá com Platão, e ele tinha muito essa ideia de que existia esse mundo inatingível,
um mundo das ideias apenas, e que esse mundo era composto de perfeição, de beleza, de pureza. E aí a gente tinha aqui embaixo, digamos, entre aspas, o mundo sensível, o mundo material, onde existiam os objetos concretos, os objetos reais. E esse mundo material, que seria o mundo real, entre aspas, ele era uma projeção daquele mundo das ideias. Então, ele era um mundo cheio de aparências, apenas projeções do que a gente acredita que era o ideal, e era um mundo imperfeito. Então, esse era o conceito do platonismo, tinha muito isso de admirar as mulheres e como uma divindade, uma coisa inatingível, apenas um conceito, uma ideia super distante da coisa real. E aí a gente tem o neoplatonismo, que ele se difundiu no século XVI, e ele conciliava essas ideias do platonismo com os valores cristãos. Desculpa. E aí tinha esses viés místicos e de espiritualidade, porque esse conceito do mundo inatingível do mundo superior foi Deus que criou. Então Deus vive nesse mundo inatingível e criou o mundo real. E aí o homem vive no mundo real e ele tem que se purificar para se aproximar de Deus nesse mundo inatingível. Então, quanto mais longe ele estivesse desse amor carnal, do amor físico, mais próximo ele estaria de Deus. Então é que nem o amor espiritual que eu estava comentando antes, assim. Quanto mais amor você tivesse no seu coração e preenchesse a sua alma desse jeito, você ia ter essa conexão espiritual e ia estar se conectando com Deus. Aqui temos um trecho de Alma Gentil que te partisse, que diz: se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida que te consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. Então, todo esse poema fala muito de alguém que já se foi e que tem que lembrar do amor que ele sentia, mesmo em espírito. Eu acho que traz bem o conceito desse amor espiritual, assim, e esse amor tão puro que Camões fala sobre, porque em muitas das suas poesias, na maioria, inclusive, pelo menos essas que estão falando sobre esse conceito de amor, que é o neoplatonismo, Camões está falando sobre uma conexão que é espiritual. Então, como se fosse uma conexão de outras vidas, uma conexão de espírito, e é muito distante toda vez. O personagem está sempre muito distante do narrador, os dois personagens românticos da história estão sempre muito distantes. Então, a gente nunca vê o contato do homem e da mulher. A gente só vê ele falando sobre memórias, sobre amar ela, tudo meio que à distância. Então, é interessante essa visão de como, quando ele tá falando sobre o amor ideal, o amor puro, ele tá falando sobre memórias, sobre sentimentos que ele tem por alguém que já se foi ou que tá distante dele. Ele fala sobre saudade. Mas quando ele tá falando sobre o amor carnal, é falado muito mais sobre os malefícios desse amor. Então, aqui tem um trecho de mais ou menos o que eu já estava falando, que é aquela questão de sempre ter a ausência de alguém nesse amor intenso. Então, ele tá sempre falando sobre um sentimento que está distante, que não tem reciprocidade, o homem e a mulher não caminham juntos. Mas, quando ele tá falando de um amor que é um pouco mais carnal, um amor mais intenso, ele fala muito sobre a dor. Eu trouxe aqui 2 trechos de sonetos que dizem assim: não pode no mundo haver tristeza, em cuja causa amor não tenha parte. E, se nas dores do amor sois maltratados, por que tanto buscais de amor nas dores? Então, eu acho que isso mostra muito esse drama de Camões, que amor é sempre muito sofrido, né? Afinal, a gente tem o clássico: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, ele fala muito sobre esse amor ser muito sofrido. Tem esses 2 extremos: o amor idealista, distante, de admirar uma coisa que está longe de ti e que te preencheria de uma forma espiritual, que é um pouco desse neoplatonismo, e esse amor mais carnal, intenso, que dói e que estraga as coisas e faz as pessoas sofrerem. Então eu acho que esses são os 2 extremos de amor
nos conceitos de Camões. Claro que amor é um sentimento muito amplo, que não dá para conceituar em duas coisas, mas é interessante que ele usa muito da ideia do amor idealista que existia na época e para fazer uma das suas ideias de amor e as suas próprias histórias, os seus próprios sofrimentos, para trazer essa outra ideia de amor sofrido. Medida velha versus medida nova na lírica de Camões. A medida velha é composta pela poética tradicional, como cantigas, vilancetes e trovas. Com o uso da chamada medida velha, redondilha menor e maior, respectivamente com 5 ou 7 sílabas métricas e temas tradicionais populares. É o caso da menina que vai à fonte e abordagens do amor ligadas à saudade. Mote descalça vai pera fonte, Lianor pela verdura, vai fermosa e não segura, volta, leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura, descobre a touca e garganta, cabelos douro trançado. Fita de cor encarnado, tão linda que o mundo espanta, chove nela graça tanta, que dá graça a fermosura, vai fermosa e não segura. Medida nova. Com o Renascimento vincula-se novas formas de composições, como soneto, canção e ode, versos decassílabos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. O amor é associado a contradições, vida versus morte, água versus fogo. A mulher é vista numa ótica platônica, idealizada e distante. Nesse contexto, é possível perceber sonetos com sentimento de insatisfação, conhecido como desconcerto do mundo, trocadilhos e metáforas, hipérboles e personificações. Essas são algumas referências. Muito obrigada.